Então, vamos à frente, pessoal? Bem, eu gosto muito dessa frase, essa frase é uma realidade, né? A população atual sofre com o maior risco de glicação e inflamação de todos os tempos. Não resta dúvida que a nossa população está padecendo, está sofrendo com esse problema mundial. Isso é mundial, gente, isso é mundial. Glicação e inflamação, né, de todos os tempos, de todos os tempos. Infelizmente, estamos realmente passando por esse grande problema. E a ciência ela pode se multiplicar. Pode haver grandes hospitais, a melhor tecnologia, pode haver tudo isso. Não adianta, porque o problema é outro. Chama-se indústria alimentar, produção em escala. É os nossos alimentos, pessoal. É aquilo que a gente come, é aquilo que a gente deixa de comer. Ou seja, deixa de comer o que é bom, deixa de comer o que é saudável e passamos a comer, a ingerir o que não é bom, que já foi ultraprocessado, que já perdeu todos os nutrientes, vitaminas, minerais, perdeu as fibras, né? Porque já não tem mais nada para suprir, a gente vai lá e come esses alimentos. Nós não precisamos desse tipo de alimento. Ou seja, é a indústria, gente. Não é falta de médicos, de bons nutricionistas, de bons farmacêuticos, de bons psicólogos, de bons enfermeiros, de bons fisioterapeutas. Não é falta do profissional de saúde. Nós temos muitos profissionais de saúde bons no nosso país, né? Mas o problema não é a falta do profissional de saúde bom. Nós temos eles. Eles estão aí para nos atender. Estão aí esses profissionais. Né? Não é falta de bons hospitais. Nós temos super mega hospitais extremamente tecnológicos, bem equipados, com profissionais bem preparados. Mas o problema não é esse. Né? O problema é o que nós comemos, o que nós deixamos de comer, é que está afetando a nossa saúde. Temos ciência, estudos super relevantes, atuais, mostrando o caminho, mas nós não queremos seguir o caminho, nós queremos ir para o outro caminho. E não adianta querer resultados certos fazendo a coisa errada, gente. Entenda isso. Não adianta querer resultados certos fazendo a coisa errada. Para você ter a coisa certa, o resultado certo, precisa seguir o caminho certo. A ciência mostra o caminho certo. Temos bons profissionais, temos boas clínicas, excelentes clínicas no nosso país. Aqui em Brasília temos diversas boas clínicas, com bons profissionais, mas o problema ainda não é esse. Aliás, o problema não é esse. O problema é que nós estamos querendo no melhor profissional de saúde, seja ele nutricionista, que faz nutrição de alta performance, com bons resultados, que seja o médico, que seja o farmacêutico clínico, que seja o enfermeiro clínico, né? Porque todos esses profissionais, gente, podem trabalhar com a medicina integrativa, tá bom? O nutricionista, até porque a medicina integrativa, melhor dizendo, a saúde integrativa, as práticas integrativas, complementares integrativas, não é especialidade específica de nenhuma área de saúde, que só aquela área pode trabalhar, de forma nenhuma. O Ministério da Saúde, quando liberou aí, já há uns 10 anos, as primeiras práticas integrativas, há uns 2 anos atrás, mais aí 19 práticas integrativas, porque primeiro, há uns 10 anos atrás, não me lembro o ano, foi liberado 10 práticas integrativas. Depois, há uns 2 anos, 3 anos atrás, foi liberado mais 19 práticas integrativas, totalizando 29 práticas integrativas, que o Ministério da Saúde, a Anvisa, liberou, mas liberou para qualquer profissional de saúde. Não é específico do médico, não é específico do nutricionista, do biomédico, de ninguém. É quem quer da área de saúde, com graduação superior, uma formação, né, superior, pode se especializar, fazer um curso, também não é qualquer coisa assim também, gente. Tem as regras, cada conselho determina ali as regras para você ir lá, fazer um curso, se especializar, e aí então ter a sua liberdade, a sua capacitação de trabalhar com as práticas integrativas, tá bom? Então, práticas integrativas é para qualquer profissional de saúde que se especializou nelas, beleza? Então, tem gente aí fazendo, vou ali, faço um cursinho do final de semana, de um mês, e estou aí atendendo. Não é assim. Tem que ser profissional capacitado de nível superior, com uma especialização, com um curso de habilitação. E aí sim pode trabalhar livremente. Estou dizendo isso, gente, porque muita gente está fazendo besteira por aí. Então, tenha cuidado. Procura profissionais capacitados, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Às vezes a pessoa vai num
bom profissional desse, capacitado realmente, preparado para isso, com habilitação e tal, vai lá e faz uma suplementação, por exemplo, faz uma ozonioterapia, faz lá enfim, qualquer uma das práticas integrativas, mas não muda a alimentação. Vai resolver? Pouquinho. Te garanto que vai resolver bem pouquinho. Você pode fazer a melhor suplementação, ir na melhor farmácia que te apresenta, inclusive, o laudo das substâncias. Você pode gastar lá o dinheiro que for, fazer as fórmulas que for que o seu profissional prescreveu para você, e usar lá por um mês, ou 2, ou 6, ou um ano, mas não vai resolver quase nada. Porque o problema não é só suplementar, a alimentação. Se você não mudar o estilo de vida, se você não mudar a tua alimentação, você vai gastar dinheiro e não vai resolver adequadamente o seu problema. Porque, gente, tem que unir as coisas. Não é uma coisa só. Não pensa você que é só fazer uma prática integrativa que resolveu o teu problema. Sem mexer na alimentação, é impossível. Você tem que mudar a tua alimentação, ter uma alimentação super saudável, integral, vegetal. Pelo menos a maior parte do que você consome precisa ser integral, vegetal e, se possível, a maior quantidade de orgânicos. Se possível for, a maior quantidade de orgânicos. Com isso, aí você vai lá e suplementa aquilo que falta. A palavra já diz, suplementar, complementar. É isso, entendeu? Então, você usa a alimentação integral, vegetal, maior parte orgânica, e ainda faz a suplementação para atender a necessidade que falta. Faltou, suplementa. Aí você está fazendo uma coisa mais adequada, melhor, que você vai conseguir, sim, resultado, sim. Dessa forma, você vai conseguir resultado. Mas não adianta você tentar suplementar sem mexer na alimentação. Então, precisa estar de olho naquilo que você come. O problema é a indústria, produção em escala. Para atender a demanda, precisa, é um mal necessário. Precisa. Mas não precisa ser você que vai comer esse alimento. Você tem que ser muito mais inteligente que isso. Né? Não basta suplementar, tem que alimentar corretamente, entende? Vamos lá, não basta suplementar, tem que alimentar corretamente. Aí você atende às suas necessidades e você resolve os seus problemas. Falou? Então vamos lá para frente, pessoal. Então está aqui, a indústria alimentícia nos apresenta os alimentos ditos alimentos beneficiados. Gente, a palavra beneficiada meu pai, não tem como, gente, é inadmissível essa palavra. Como é que você beneficia retirando nutrientes? Você vai lá, pega o cereal, passa numa máquina, retira os nutrientes. Pega o sal marinho, o sal integral, vai lá, retira os nutrientes. Enfim, você vai tirando os nutrientes, ou seja, deixando o alimento totalmente pobre em nutrientes. E diz isso beneficiar. Que beneficiar que nada. Você está maleficiando esses alimentos e fornecendo para a população um alimento pobre, né, que não vale nada. É palha, é massa apenas, que vai engordar as pessoas, que vai inflamar as pessoas, que vai trazer uma glicação desregrada, descontrolada no organismo das pessoas, ou seja, levando as pessoas ao adoecimento gradativamente. É isso que a indústria faz. Então, não tem benefício, tem malefício. Seja mais inteligente, pessoal. Nós somos mais inteligentes que isso, e ficar sendo iludidos pela indústria com alimentos bem embalados, bem rotulados, chamativos, com diversas informações mentirosas, dizendo que é rico em nutrientes, em vitaminas e minerais. Isso é mentira, porque o que colocam ali é para conservar o produto, não é para nutrir o seu organismo. É impossível você nutrir o seu organismo com esses alimentos rotulados, alimentos processados, ultra, mega processados, e dizendo que tem nutrientes. Isso é mentira. Não se iluda com isso. Isso é mentira. Esses alimentos não valem nada. Esses nutrientes que tem ali são tão poucos que não vai nutrir o seu organismo, não atender às suas necessidades. Isso é mentira, isso é enganação, propaganda mentirosa. Muitos desses nutrientes são colocados ali para conservar o produto, não para nutrir o organismo de quem está consumindo. Então, não se iluda. E ainda refina os alimentos ultraprocessados. Tudo isso, gente, que você está vendo por aqui, são alimentos que não deveria entrar no nosso organismo. Não deveria. Olha assim, ó, esses biscoitos, essas coisas coloridas aqui, isso é veneno. Isso é veneno. Você está se matando. Ignorantemente, você está se matando. Agora não é mais ignorante. Você está me ouvindo aqui, você está entendendo. Não é mais ignorante. Agora você tem que assumir o controle da sua vida, da tua saúde. Não confie a sua saúde na mão da indústria. Você tem que assumir o controle da tua saúde. Você tem que ser o autor da tua própria saúde. Você é o responsável pela tua própria saúde. Então, não se iluda e não consuma esses alimentos que estão matando você.
a evolução das doenças se deu com a introdução da indústria no preparo dos alimentos. Isso é mais que verdade. Se você pegar aí, fazer um estudo aí de estatística, pegar a população de 50, 60, 70 anos atrás, era muito menos doente do que nós agora. Eram pessoas que a obesidade era rara, câncer era muito mais raro, né? As doenças crônicas, reumatismo e outras doenças crônicas, era muito mais rara, diabetes, é tudo rara. Hoje em dia é comum, a população está, não vou dizer pré-diabético, não existe pré-diabético. Quem colocou esse nome, essa nomenclatura em pré-diabético, precisa voltar a estudar, porque não aprendeu nada na faculdade. Não existe pré-doença, você não está pré-doente, não existe pré-câncer, existe pré-reumatismo, pré-Alzheimer, não existe pré. Que coisa mais absurda dizer que a pessoa é pré-diabética, é resistente à insulina. Ele está numa fase de glicação elevada, está resistente à insulina, ok? Passou disso, diabético. Ou você é diabético ou você não é diabético. Não tem pré-diabético. Ou é diabético ou não é diabético. Ou é saudável ou não é saudável, ou é doente. Não tem pré-doente. Não existe pré-doente, pré-doença. Não existe isso. Tá bom? Então, mude aí a forma de falar também, porque a gente tem que mudar esses conceitos aí que a indústria colocou aí na nossa mente aí. Mas não tem pré-doente, jamais tem pré-doente. Não tem pré-doente, ó, não tem pré-doente. Então, quando a indústria começou a se envolver no preparo dos alimentos, as doenças começaram a aparecer. É só você fazer uma análise, né? É só você fazer aí uma análise estatística que você vai compreender. Tudo isso, pessoal, vai nos levando aí, ó, azia, das doenças mais simples às mais graves, ó, azia, a gastrite, o refluxo gastroesofágicos, a úlcera gástrica, a úlcera estomacal, os gases intestinais, os cálculos biliares, a intoxicação hepática. Então, esses problemas, né, começam a aparecer e vão se agravando. Né, vão se agravando. Começa a dar uma aziazinha, né, comer um carboidrato, né, bastante carboidrato costuma, se você lota o estômago, ainda mais se você usa esses carboidratos com líquidos, vai dar uma azia, vai sentir uma aziazinha, uma queimaçãozinha ali, e vai agravando, vai uma gastrite, né, vem logo uma gastrite, depois uma úlcera, o refluxo começam também a voltar a regurgitar o suco gástrico, que queima, né, essa parte aqui, né, do esôfago, e aí uma gastrite esofágica e tal. Depois os gases também começam a aparecer, né? As fermentações, etc. E aí os cálculos biliares começam a aparecer, porque já tem logo uma intoxicação hepática. Então, tudo isso começam a aparecer, E aí vem a desbiose intestinal, que é o nosso tema de hoje, estamos falando sobre isso, e não tratando essa desbiose. O que é a desbiose? Né? Eu vou falar isso mais adiante, mas é uma irregularidade de bactérias intestinais. Essas bactérias elas perdem o controle. As bactérias boas começam a diminuir, as bactérias patogênicas começam a aumentar, e aí você tem um desequilíbrio, né, dessas bactérias intestinais. Então, você já tem agora um intestino disbiótico. E esse intestino disbiótico vai gerar uma série de sintomas, de problemas, dos mais simples aos mais graves que você possa imaginar, né? Porque a gente tem que ter essa proteção do nosso organismo. Uma vez que você perde essa proteção do seu organismo, então as doenças começam a acontecer, né? Então, da desbiose intestinal, nós já vamos ter uma permeabilidade intestinal ou uma hiperpermeabilidade intestinal. O intestino, naturalmente, ele tem uma certa permeabilidade controlada, que é as vilosidades intestinais, por onde a gente absorve os nutrientes, e ele tem que ter essa permeabilidade para passar pela barreira intestinal, chegar na corrente sanguínea e ser distribuído ali esses nutrientes apenas os oligoelementos, os nutrientes, vitaminas, os minerais, né, e também as proteínas bem digeridas, no tamanho adequado, então eles ganham a corrente sanguínea e serão distribuídos para atender as necessidades do nosso organismo. Mas se essa permeabilidade ela aumenta, então nós vamos ter uma hiperpermeabilidade intestinal, que é um problema extremamente grave, que é o que nós vamos falar isso aqui mais adiante na nossa live. Mas também vem a constipação intestinal, problema de 90% da população sofre de transtornos intestinais, numa certa constipação, que pode ser mais leve, pode ser mais grave, enfim, mas sempre vamos ter ali uma permeabilidade intestinal que é complicada, que nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho com mais detalhes, para você entender ali dessa questão da permeabilidade intestinal. Mas também acompanha o hemorroida, né, que quando as veias do orifício anal elas se dilatam, então tem ali as hemorroidas,
que incomoda muito mesmo. Temos também aqui a apendicite, né, que é um problema extremamente grave também, né, que pode trazer transtornos sérios, necessária muitas vezes até de uma cirurgia de emergência. Inclusive, essa é uma das cirurgias de emergência que mais acontece nos Estados Unidos, porque o povo lá, né, são disbióticos, né, são constipados, porque só come cereais ultraprocessados e gordura. A maior parte da dieta do americano né, isso aí, né, carboidrato em excesso, né, seja ele nos refrigerantes, seja ele nos pães, né, nas confeitarias de modo geral, e também excesso de gordura. Então, o pessoal tem um intestino realmente muito ruim, e aí a apendicite pode acontecer. Mas também vem aqui, ó, o câncer do colo, o câncer de modo geral, câncer do colo e reto, mas todos os tipos de câncer podem estar acontecendo, porque nós fomos lá e detonamos o nosso sistema gastrointestinal com aquilo que nós comemos. E aí vem os problemas muito sérios, muito graves. Daí você fica se queixando, meu Deus, mas como que eu adoeci? Como que eu adquiri essa doença? Gente, a doença ela não acontece de um dia para o outro. A doença não é praga, a doença não é maldição. Doença é estilo de vida, não tem outro. Eu estou falando das doenças crônicas, né? Doença do estilo de vida, doença da alimentação, né? Não é sentença, não é um destino que você teve. Doença é prática do dia a dia, é hábitos do dia a dia. Doença ela não acontece do dia para a noite, numa semana, um mês. Ah, você começou a adoecer e um mês você já está internado, doente. Não, a doença é um processo longo e contínuo, né? Longo e contínuo. Entenda isso. Ninguém adoece de um dia para o outro. Já viu aquelas pessoas que tá aparentemente saudável e diz assim, deu um piripaque, morreu. Aí a gente fala, fulano estava saudável e morreu de repente. Gente, não existe isso. Não existe. Ninguém morrer de repente. Aconteceu uma doença de repente, matar a pessoa, não existe isso. Ela já tinha um processo ali de tempos que foi se formando, que foi cronificando, até que o organismo não resistiu mais. E não tem esse negócio de ninguém sentir sintoma. Ah, ela não se queixava de nada, era extremamente saudável, não se queixava de nada. Né? Não sentia dor aqui, não sentia dor. Era uma pessoa extremamente saudável e deu um piripaque e morreu. Gente, de repente, ela é possível, né? Que ela nunca te falou, nunca mencionou que está sentindo algum sintoma, uma dor aqui, uma dor ali, uma tontura, qualquer coisa. Ela não te relatou isso, né? Mas ela sentia, obviamente, porque o organismo, quando ele está doente, ele tem sintoma, não tem como não ter sintoma. Ele vai ter uma manifestação, né? Sinais e sintomas. Não se esqueça disso, sinais e sintomas. Sinais que se manifestam, físicos que se manifestam, e sintomas. Então a pessoa não relatou, mas ela tinha assim, era leve, tudo bem, não era aquela coisa para ir no hospital e tal, mas ela estava sentindo sim alguma coisa de errado no seu organismo, só não te falou. E de repente veio um piripaque, realmente ela morreu, mas ela já estava doente. E esse processo aconteceu por um longo tempo. Não foi de um dia para a noite que ela adoeceu e morreu. Não, ela teve um processo que foi acontecendo. E esse processo ela não cuidou, ele agravou, cronificou, né? E aí veio uma hora que o corpo não resistiu mais, ela teve um ataque ali e morreu. Mas ela já estava doente. Ela tinha, sim, sintomas ali que apenas não foi relatado, ok?